Diz assim a palavra de Deus, então, carta do apóstolo São Paulo aos Colossenses, versículo 1. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 20. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Aos santos irmãos fiéis em Cristo, que estão em Colossos, graça a vós e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Graças damos a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que está reservada nos céus, da qual já antes ouviste, pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Como aprendeste de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Por esta razão nós, também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, fortificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai, que nos fez idóneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há, nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da Igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão nos céus, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. Amém. Agora passo a ler aqui um contributo do irmão Carlos, que obviamente isto é uma época em que as gargantas começam a fraquejar um bocadinho, e a minha, por enquanto, ainda se vai aguentando. E pelo que ele estive já ali a ler, assim, de rapidamente na diagonal, está aqui um manancial aqui de pensamentos de facto profundos, e se calhar é o caso do irmão Carlos, depois quando estivesse melhor da garganta, quem sabe para a semana, de ler novamente e aqui aprofundar mais aquilo que eu já estive ali a ler no lugar. Dizem assim, esta pequena, não é tão pequena toda, mas contribuição do irmão Carlos para a graça de Deus. A Igreja com plenitude de Cristo. Porque foi do agrado do Pai para que toda a plenitude nele habitasse. Colossenses 1,19. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da Igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Efésios 1, versículos 22 e 23. O contexto é claro. A Igreja é a plenitude de Cristo. Podemos dizer, perante o que acima está escrito, que o Senhor sentisse-se incompleto sem sua Igreja. A Igreja, por assim dizer, completa o Senhor Jesus Cristo. Ela realiza-o, torna-o pleno, é a sua plenitude. É claro que isto é a mais pura manifestação da sua graça para conosco, pois sabemos bem o quanto nada somos em nós mesmos. Só mesmo a graça de Deus nos poderia valorizar. E que valor! Glória, pois, ao seu nome. Aliás, só este primeiro parágrafo já tem aqui um manancial profundamente de meditação. Se todos nós, de facto, pensarmos um pouco nisto, como é que nós, não sendo de facto nada, o Senhor Jesus Cristo ainda nos concede este privilégio. Nós que apenas o carregamos com os nossos pecados na cruz, só lhe damos trabalho, e ainda assim, ele da sua glória excelsa desceu até nós,
ainda nos concede que participemos da sua glória, e Ele próprio levou as nossas misérias e agora nos dá, e podemos participar de facto da sua glória. É de facto, como daqui diz, e que valor, glória pois ao seu nome. O Senhor valoriza-nos tanto na sua graça, que como cabeça, para ficar completo, pleno, precisa do corpo. Uma cabeça sem corpo é nada, e um corpo sem cabeça nada é. Neste sentido, Ele engraça para connosco, sente-se pleno, tendo-nos, e como lemos noutros textos bíblicos, Ele também nos completa a nós. Somos plenos, completos nele. Ele é também a nossa plenitude. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Efésios 3, versículo 18. Como se vê, nós somos cheios de toda a plenitude de Deus, ao conhecermos o amor de Deus revelado em Cristo. Sim, é o que lemos em Colossenses 2, versículo 10. E lemos de forma muito clara. E estáis perfeitos ou completos, plenos nele. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Colossenses 1, 19. Quantas vezes ouvimos pais dizerem que teria sido do seu agrado que os seus filhos fizessem isto ou aquilo, conseguissem aquilo ou aquilo outro, fossem ali ou acolá. Que modelo de filho é o Senhor Jesus Cristo? Que modelo para todos os que são filhos nos lares? O Senhor Jesus Cristo não defraudou as expectativas de seu Pai a seu respeito. Fosse no quadro negro dos pecados que se vêem, confessados no Rio Jordão, fosse no quadro resplandecesse glorioso do Monte da Transfiguração. O Filho sempre obteve do Pai a exclamação de satisfação e agrado a seu respeito. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu amado Filho, em quem me comprazo. Escutai-o. Mateus 17, 5. Os filhos devem preocupar-se em não defraudar as expectativas dos pais a seu respeito, nem em relação à confissão do pecado, convertendo-se em relação à transformação gloriosa que os pais sempre desejam para os seus filhos. Filhos, não defraudeis as expectativas que os vossos pais têm de vós. E mais importante, muito mais importante, ó irmãos na fé, não defraudeis as expectativas que Deus, o vosso Pai Celestial, tem de vós. E qual é o nível da expectativa a vosso respeito? A nosso respeito? Plenitude. Toda a plenitude. Cheios da plenitude de Deus. Esta é a palavra do Senhor, que o Senhor nos ajude. E, de facto, tem aqui um manancial que certamente o irmão Carlos poderá depois, ou algum irmão que, digamos, tocado agora pelo Espírito Santo, tenha, digamos, ao seu coração algo a acrescentar, de facto, é este grande manancial que aqui está, porque isto, de facto, é nós que somos limitados, sermos tocados pelo infinito, aquele que, de facto, não tem fim, não tem princípio, não tem fim, aquele que habita na luz inacessível, aquele que é. Eu sou, disse o Senhor a Abraão, não é? Eu sou aquele que sou e nós o que somos. Que o Senhor nos ajude. Há um irmão que queira contribuir, Manuel? Eu vou já para o versículo 20. Já estamos há umas semanas no versículo 19 e eu, sinceramente, acho que sobre o versículo 19 poderíamos dizer muitas mais coisas, mas eu penso que é importante começar esta noite pelo versículo 20. E que, havendo por ele feita paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz. A paz só podia, na verdade, ter um intermediário. Era o Senhor Jesus Cristo. Isto é, a paz que Deus desejava restabelecer entre o homem e si próprio, só poderia ter um intermediário, era o Senhor Jesus. E a razão
porque eu penso desta forma, e penso que a palavra de Deus nos mostra isso, é porque a pergunta que nós ainda podemos pôr é: porquê o Senhor Jesus? Porquê é que teria que ser o Senhor Jesus o meio para Deus fazer a paz conosco? O preço para a paz era, na verdade, o sangue. O preço era o sangue. Mas a pergunta que nós temos de fazer é esta: mas o sangue do Senhor Jesus era um sangue, não era um sangue parecido com o nosso? Não era vermelho? Nós hoje temos meios para detectar, enfim, os vários tipos de sangue. A ciência, supostamente, a ciência humana, o homem não inventa nada, o homem apenas se apropria das coisas que estão criadas, e a ciência é também alguma coisa que já existe e que Deus criou. A ciência é do conhecimento de Deus, os homens estão apenas apropriando-se de alguns pormenores que Deus já sabia de antemão e que Deus sabe, e muita coisa que nós não sabemos que Deus já sabe. Mas o sangue do Senhor, ele é, na verdade, ou era, na verdade, semelhante ao nosso. Ele era vermelho, e nós, às vezes, pensamos no Senhor Jesus Cristo e veremos o seu sangue, mas há uma grande diferença entre o sangue do Senhor e o nosso sangue. O sangue do Senhor era igual ao nosso na cor, mas o sangue do Senhor não era igual ao nosso na substância. Porque qual é a razão? É porque o nosso ADN em Adão foi contaminado por um vírus chamado pecado. Essa é a razão porque mesmo uma criança, ao nascer, ela vai se desenvolver, ela transporta no seu sangue o ADN, isto é, as características que lhe vão dar no futuro a sua identidade como homem, como mulher, mas ele tem em si aquela semente, tem em si no ADN o pecado. Daí, portanto, que o pecado é o aguilhão da morte. O sangue do Senhor Jesus Cristo. Reparem que nós somos criados em Adão. O Senhor Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. O sangue do Senhor Jesus Cristo não tinha o vírus do pecado. Daí o seu alto valor. Daí o seu preço. Nós não imaginamos, nós damos valor ao sangue. Ainda há pouco ouvimos falar que aquele irmão precisou de transfusões de sangue. O sangue é essencial à vida. Mas o sangue do Senhor Jesus Cristo, aos olhos de Deus, eu diria mesmo que o sangue do Senhor Jesus Cristo seria o sangue que Adão teria. Faça um parênteses, se disser alguma coisa errada, que os irmãos que me desculpem e quem me está a ouvir, mas o sangue do Senhor seria muito semelhante ao sangue de Adão antes de pecar. É com o pecado que vai, portanto, entrar o vírus, e o vírus, esse vírus contamina, portanto, o sangue. Daí que quando o Senhor, portanto, o Senhor vai à cruz e o seu sangue é vertido, diz a palavra de Deus que o seu sangue é mais precioso do que as riquezas que o mundo tem. Aos olhos do Pai, aos olhos de Deus, o sangue do Senhor Jesus Cristo, nós não temos palavras para explicar. Eu não tenho palavras para explicar, mas nós conhecemos o nosso sangue, mas um sangue sem pecado. Nós, quando às vezes tratamos do nosso sangue da medicina, esterilizamos as coisas onde vamos receber o sangue. Numa transfusão, numa análise, é sempre tudo esterilizado, muito limpo, muito puro, para que não haja contaminação. Onde é que nós poderíamos conter, onde é que nós poderíamos reter uma gota de sangue do Senhor Jesus Cristo? Qual seria o instrumento? Qual seria o meio? Qual seria digamos, o recipiente onde nós poderíamos conservar uma gota do sangue do Senhor Jesus Cristo? Onde nós a poderíamos manter? Não existe na Terra. Só existe um lugar onde se pode guardar uma gota do sangue do Senhor Jesus Cristo, ou o seu sangue, no coração de Deus. É o coração de Deus o local apropriado para guardar o sangue do Senhor Jesus Cristo. Daí o seu valor. Daí o valor do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Nós olhamos para a cruz. A cruz é realmente, portanto, o lugar onde o Senhor, portanto, sofre a humilhação. Onde o Senhor sofre também ali o castigo que nos traz a paz. É o seu sangue que verte na cruz. Mas o valor não está na cruz. O valor está no sangue. Porque a cruz poderia ser feita
com 2 paus ou com 3, não importa. Era um lugar de humilhação, era um lugar de desprezo, era um lugar de escárnio, era um lugar de sofrimento. Mas o mais importante foi o lugar onde, pendurado, o sangue precioso do Senhor verteu por aquele madeiro abaixo e caiu naquela terra pecaminosa e, se calhar, provavelmente impura, cheia de micróbios, ou cheia de bactérias, ou cheia de outros elementos que são nocivos à vida e ao sangue. O precioso sangue do Senhor ser vertido daquela forma. Este é o valor do sangue do Senhor. E este é o valor que aqueles crentes que pela sua graça, pela graça de Deus, têm a luz que Deus lhes dá e que se querem apropriar da luz que Deus lhes dá. Porque há muitos que veem a luz, mas não querem a luz. Há muitos que têm a luz por perto e não querem a luz. Há muitos que preferem as trevas, porque as trevas são-lhes mais confortáveis. A luz não é muito confortável. A luz, por vezes, fere-nos. Quantas vezes nós somos feridos pela luz? Mas a luz também nos consola e nos aquece. O sangue do Senhor Jesus Cristo, aquele sangue puro, sem o vírus do pecado, concebido pelo Espírito Santo, foi esse meio cuja raridade, cuja preciosidade é de tal maneira grande que não havia riquezas no mundo inteiro suficientes que se igualassem para poderem salvar uma alma perdida. Mas Deus sabia isso. E o Senhor também sabia isso. E foi esse sangue que o Senhor usou como instrumento para fazer a paz entre Deus e os homens. A paz que hoje temos é pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Nós que temos a imagem do primeiro Adão, diz a palavra de Deus na carta aos Coríntios, e gostava que talvez lêssemos, não vale a pena lermos, Coríntios capítulo 15, diz que nós que temos a imagem do primeiro Adão, também traremos a imagem do segundo Adão, que é o Senhor Jesus Cristo. Assim como temos a imagem terrena, também teremos a imagem celestial. Só teremos a imagem celestial se porventura nos apropriarmos do poder e da graça e do valor que o sangue do Senhor Jesus Cristo, de que o sangue de Jesus Cristo, portanto, é, e o valor que ele tem. É um valor realmente... Eu quando meditava nisso, eu dizia realmente não existe riquezas, não existe ouro, nem pratas, nem perlas, nem bens, nem casas, nem terrenos, nem riquezas, nada. Nada se pode igualar ao sangue do Senhor Jesus Cristo. Nós não temos a noção do que é um sangue onde não existe o vírus do pecado. Nós temos a noção, se conhecemos o sangue, este sangue que nós chamamos do nosso sangue, o sangue dos homens, mas que, se nós formos lá a fundo, não conseguimos ver o vírus. Pois também não precisamos de o ver, porque Deus vê. Nós hoje podemos ter uma noção do que Deus representa e como Deus nos vê. Nós hoje conseguimos ver o que se passa neste momento na Austrália e não temos nenhum fio, nem estamos lá para ver. E os homens veem isso hoje. Mas Deus vê os nossos atos, Deus vê os nossos corações, Deus vê os nossos sentimentos, Deus vê as nossas palavras, Deus vê as nossas atitudes e Deus vê aquilo que nós, mesmo nós próprios, não conseguimos ver a nós próprios. Quanto mais aquilo que os outros, em relação aos outros, ou que os outros nos veem a nós. Irmãos, e que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Foi o sangue do Senhor Jesus Cristo, foi o Senhor Jesus Cristo, foi a sua obra, o seu sacrifício voluntário e substitutivo que nos deu a garantia, a nós e a toda a criação, de sermos regenerados pela graça de Deus. Que o Senhor nos ajude. Não sei se mais algum irmão tem algum pensamento que queira... Tens, Dário? Queres? Muito rapidamente, ainda acerca desta passagem que o nosso irmão Manel Gomes, do versículo 20, e que havendo por ele feito a paz,
pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. E quando nós vemos o Senhor falar-nos nesta paz, isto é uma paz que excede todo o entendimento. É uma paz... Que paz é esta? É uma paz que nós não conseguimos perceber. É uma paz quando nós olhamos para alguém que está perto do Senhor e que faz os possíveis por estar perto dele. Quando olhamos para alguém que não tem nada, quando olhamos para alguém que padece, como por exemplo o caso do nosso irmão Amadeu, quando olhamos para ele e que ele não está bem, e nós olhamos e vemos no olhar dele paz. É uma paz que excede todo o entendimento. Não conseguimos entender como é que alguém que está a sofrer, como o caso do apóstolo Paulo, e nós podemos ler como é que nós poderemos obter essa paz. Na carta aos Filipenses, quando o apóstolo Paulo fala-nos nisto, ele diz-nos no capítulo 4 e no versículo 6, ele fala desta paz que excede todo o entendimento, no 6 e 7. E ele diz como é que nós devemos obter esta paz, que é nós estarmos inquietos por coisa alguma, que é nós estarmos focados no Senhor, que é nós termos esta intimidade que Deus quer que nós tenhamos com Ele. Oh, irmãos, às vezes é tão incompreensível nós não percebermos que o nosso Deus, Criador de todas as coisas, Ele quer ter intimidade connosco. Ele quer ter intimidade connosco. E nós às vezes procuramos essa paz que Ele nos quer dar gratuitamente, nós às vezes vamos comprá-la. Queremos comprá-la noutros lados. Porquê? Porque é alguma coisa que nós fazemos. Eu fiz algum sacrifício para obter isto. E acabamos por não ter paz, ter angústia e sofrimento. Quantos há que dizem, esta doença tirou-me a minha paz. Este meu filho tira-me a minha paz. O meu esposo tira-me a minha paz. Quantos há que dizem isso? Irmãos, procuramos a paz no sítio errado. E nós podemos ler na carta aos Filipenses, no capítulo 4, e vou ler do versículo 5, do versículo 4 até o versículo 7. E o Senhor diz-nos assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças, E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Irmãos, é esta paz que o mundo procura e não encontra. Há pessoas que procuram paz no dinheiro e têm mais, e querem ter mais, e não encontram essa paz de maneira nenhuma. Há outros que procuram nos prazeres desta vida e batem em cada porta que eles batem, não encontram paz. Como é que é possível, irmãos? Cabe-nos a nós mostrar de facto ao mundo, nós, Igreja, temos a responsabilidade de ser de facto um navio de resgate. E cabe-nos mostrar ao mundo que paz é essa que excede todo o entendimento. Quando nós falamos na paz do Senhor Jesus Cristo, é muito mais do que aquilo que nós possamos dizer a alguém. É algo que nós devemos aprofundar na Palavra de Deus e nós devemos, e ainda agora ouvíamos, quão precioso é o sangue do Senhor Jesus Cristo. E Ele foi derramado por cada gota, por cada um de nós. Cada gota foi derramada ali por amor de cada um de nós. Nós não conseguimos entender isso. Excede o nosso entendimento. Que o Senhor nos ajude, irmãos. O Senhor não espera de nós que sejamos perfeitos. Quantos há, irmãos, vivem angustiados, tira-lhes a paz, pensarem, eu converti-me, mas eu não sou como aquele irmão. Aquele irmão é um irmão fervoroso, mas eu não sou como ele, eu não sou assim tão perfeito como ele. E ficam sem paz. Agoniam-se diariamente porque não têm o mesmo entendimento. Outros eu não tenho a capacidade que aquele irmão tem. Porque, irmãos, o segredo é estarmos perto do Senhor. Se nós estivermos perto, o Senhor é que dá entendimento, o Senhor é que capacita, o Senhor não precisa nada o Senhor não precisa das nossas capacidades. Nós não somos perfeitos,
Como é que o Senhor precisaria de nós para fazer a sua obra? Nós não somos perfeitos. Agora, Ele precisa de uma coisa, da nossa obediência. Sejamos obedientes ao Senhor. E não há nada melhor do que nós prestarmos atenção àquilo que o Senhor nos quer dizer. O apóstolo Paulo, aqui nesta carta aos Colossenses, para terminar muito rapidamente, ele dizia assim a estes irmãos: como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Por esta razão, desde o dia que o vimos, não cessamos de orar, de vos pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Porquê? Porque aqueles irmãos tinham humildade de querer aprender, de querer saber, mas isso requer obediência da nossa parte, requer humildade da nossa parte, para nós podermos pôr de lado as nossas, aquilo que nós achamos que é correto, para pormos a palavra de Deus em primeiro lugar. O estarmos perto do Senhor não é nós fazermos algo extraordinário, é nós estarmos perto da palavra do Senhor. A nossa vida ser regida por aquilo que o Senhor quer. Tenhamos atenção a isso, irmãos, e que o Senhor nos ajude para podermos experimentar esta paz que o apóstolo fala aqui, nesta carta aos Colossenses, no versículo 20, que diz que por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo todas as coisas. É esta paz que nós precisamos de procurar na palavra de Deus, porque é esta paz que nos dá segurança, irmãos. Eu vou terminar o meu pensamento, vou passar ao Dário. Não sei, Dário, se queres dar o teu pensamento. Pronto. É interessante porque eu também ia para o versículo 20 de Colossenses. Vamos ler novamente: e que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Eu queria que nos focássemos um bocado nestas duas palavras, por ele. E se nós lermos e lerem a carta aos Colossenses, vão reparar em pelo menos alguns detalhes que Paulo fala que por ele aconteceu algumas coisas. Se formos ao versículo 16 deste mesmo capítulo, é-nos dito que por ele foram criadas todas as coisas. Foi por ele que foi criado tudo, e com o objetivo de ser para ele. Se tudo o que existe atualmente e que o homem estuda, desde o mais pequeno átomo até à maior estrela ou a maior galáxia, tudo foi feito por ele. É difícil, e muitos tentam hoje dizer que isto apareceu de alguma forma aleatória, mas não é isso que vemos. Se nós formos analisar em detalhe e ao vermos a forma como tudo isto está organizado, a complexidade de todas as coisas que existem, o facto de todas as coisas serem sustentadas, ou seja, de nós podermos respirar e este planeta continuar a girar, a beleza do mundo à nossa volta, do facto de podermos olhar para o céu e vermos o belo céu estrelado, a beleza, a complexidade, a organização e principalmente a informação mostram-nos que há de facto um Criador por trás disto. E na palavra de Deus vemos que foi por Ele, pelo Senhor Jesus Cristo, e para Ele que foram criadas todas as coisas. Se formos logo ao versículo a seguir, no versículo 17, é dito que todas as coisas subsistem por Ele. Ele sustenta tudo. E enquanto Ele quer que tudo permaneça e tudo se mantenha e que tudo continue a existir, Ele continua a ter essa vontade. Ele é que sustenta a nossa vida. Se nós estamos aqui, é pela sua graça, é por Ele. No versículo 20 é-nos mostrado que por Ele foi feito paz e que por Ele todas as coisas foram reconciliadas. E é-nos dito que todas as coisas, tanto as que estão no céu como as que estão na terra, foram reconciliadas. E no capítulo 3 e no versículo 17 é-nos dito que nós damos por Ele graças a Deus Pai.
E se vemos aqui um padrão, vemos que por Ele todas as coisas foram criadas, por Ele todas as coisas são sustentadas, por Ele foi feito paz, por Ele fomos reconciliados com Deus e por Ele nós devemos dar graças ao Pai. Isto mostra-nos o quadro completo. E nós, ao meditarmos e pensarmos, vemos que por Ele foi feito tudo. Tudo o que nós vemos, a nossa forma de lidarmos com Deus, aquilo que recebemos dEle, aquilo que somos nele, tudo é por Ele. E por isto, e nisto, nós vemos que não temos como recorrer ao outro. Que sem Ele nada somos. Sem Ele não conseguimos fazer nada. Não podemos nada. Somos incapazes. Não é por acaso que Pedro disse ao Senhor Jesus Cristo que Ele tinha as palavras da vida eterna. Quando Ele perguntou se eles também se iam embora. E Pedro disse, para quem iremos nós, Senhor? E o mesmo refere-se a nós, para quem iremos nós? Não temos mais ninguém sem ser Ele. Se Ele fez tudo, se tudo foi para Ele, se Ele sustenta todas as coisas, se Ele dá-nos paz com Deus, e nós vemos isto no mundo, vemos o mundo atualmente em guerra, vemos os homens em guerra uns com os outros, em guerra com eles próprios, revoltados com eles próprios, depressões, famílias em guerra, países em guerra, tudo em guerra. Porquê? Porque o homem ainda está em guerra com Deus, mas vemos que Deus, por Ele, pelo Senhor Jesus Cristo, deu-nos a paz, fez a paz, deu a possibilidade de nós termos paz com Deus, e ao termos paz com Deus, temos paz com tudo o que está à nossa volta e connosco mesmos. E vemos que Ele reconciliou tudo, que o homem não só está em guerra com Ele, como Ele próprio criou um conflito. Vemos que este conflito e que o motivo de guerra é o pecado. Vemos que o pecado criou-nos esta barreira, criou esta falha na comunicação do homem com Deus. E vemos que pelo Senhor Jesus Cristo tudo isso foi quebrado. E isto é motivo para nós darmos graças a Deus ao percebermos que por Ele todas as coisas e sem Ele nada. Que o Senhor nos abençoe, que possamos meditar nisto e perceber o quão importante é o Senhor nas nossas vidas. Mais alguém? O irmão Alberto, então? Sim, vamos ao irmão Alberto, então. E fica um abraço a todos. Graças a Deus por mais esse estudo bíblico e por cada irmão que quer adorar o Senhor através das Escrituras. Colossenses capítulo 1, no verso 19, ainda destacando: porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Lendo e estudando esta passagem em Colossenses, alguém aí poderia ficar confuso ao ler Filipenses no capítulo 2, versos 6 e 7, onde diz que ele se esvaziou. E a pergunta seria: Jesus está pleno ou ele está vazio? Filipenses 2, no versos 6 e 7, na Almeida Corrigida Antiga, diz que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de servo. Será que Cristo se esvaziou, se despiu de toda a sua divindade, da sua natureza divina, dos seus atributos, de todos os seus requisitos de divindade? Cristo, enquanto esteve na terra, alguns vão dizer e interpretar essa passagem que ele deixou os seus atributos metafísicos, onisciência, onipresença e onipotência de lado. E ao mesmo tempo ele pegou alguns atributos imanentes, a sua santidade, a sua misericórdia, a sua benevolência, santidade e amor, para caminhar na sua humilhação, na sua encarnação. Mas do que Cristo se esvaziou deve ser a pergunta. E quando encontramos um texto complicado e difícil, precisamos comparar Escrituras com Escritura. E assim, analisar as palavras que se encontram no texto. Certamente não foi da sua existência de Deus em forma de Deus, como diz Colossenses 2, 6 e 7. A palavra em forma de Deus, no grego original escrito, existem duas palavras que poderiam ser usadas. Esquema, que é uma palavra que é a forma externa
de uma essência, de uma natureza que pode mudar conforme o tempo, conforme circunstâncias. Mas o apóstolo Paulo, em vez de usar a palavra esquema, ele usa a palavra morfe, que significa a forma essencial de algo que jamais pode ser alterado. Ele continuou sendo o Filho de Deus, indubitavelmente. Cristo renunciou ao seu ambiente de glória. Simplesmente, ele pôs de lado a sua majestade de glória, conforme João, capítulo 17. A Bíblia Trinitariana, na sua edição de 2011 para cá, adaptou o termo da King James, que casa bem e encaixa melhor ao contexto da passagem. E lemos assim: Filipenses 2,7: fez-se a si mesmo de nenhuma reputação, que é a tradução literal da palavra kenosis, esvaziar-se, mas não esvaziar-se naquele sentido pleno que costumamos a entender, mas de sua reputação. Ele também pôs de lado a sua majestade e, mais ainda, aquele que não conheceu o pecado fez pecado por nós, conforme Gálatas 3, no verso 13. Ele que era bendito eternamente fez maldição por nós. 2 Coríntios, no capítulo 8, no verso 9, também vai dizer assim: o Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis rico. Este é o sentido da palavra esvaziar-se. Na verdade, então, Cristo não se importou com a sua reputação. E aí sim, todo pleno, cheio de Deus, continuava a ser o mesmo Deus, agora habitando em forma humana, continuava pleno Deus, pleno humano. E nunca uma parte homem, uma parte Deus, mas sempre sendo a pessoa divina, pleno, cheio. Quando encontramos algumas dificuldades no texto bíblico, precisamos comparar Escrituras com Escrituras e entender e aplicar na nossa vida que este Jesus apenas não se importou com a sua reputação, mas se fez igual humano para amar e resgatar o ser humano, o homem, você, para compreender a nossa necessidade, a nossa carência, entender o nosso clamor. Que Deus nos abençoe.